Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 5 de fevereiro da quarta semana do Tempo Comum. E a igreja nos dá hoje como primeira leitura o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo do 4 ao 13. Aqui, o Senhor aparece a Salomão, que sucedeu a Davi, seu pai, no trono. E aparece a ele em sonho. Aqui eu queria destacar, Deus no Antigo Testamento, como dirá a carta aos Hebreus, de muitos modos, antes, no Antigo Testamento, Deus falou aos homens. Hoje, nestes dias que são os últimos, neste tempo nosso, Deus nos fala por meio do seu Filho Jesus, não mais em sonho. Era uma maneira que Deus usava, uma pedagogia, para entrar em contato, falar com o homem. Hoje não. Hoje não é esse normal expediente de Deus. Pode acontecer de Deus aparecer como apareceu alguns santos, numa visão, sim, mas eu diria, muito raro, muito extraordinário. E a grande maioria dessas aparições indicam escutar a Jesus. Ouvir o Evangelho, ouvir a boa nova de Cristo. Por quê? Porque agora a maneira de Deus falar com o homem é por meio de Jesus, do seu Filho. E a igreja, hoje, 2000 anos e pouco depois, é a fiel depositária disto que Cristo nos ensinou, nos deixou, e a fiel intérprete, atualiza aquilo que Cristo nos disse no hoje da história. Não inventa, não coloca coisas novas. E por isto a fiel interpretação daquilo que Jesus nos ensinou é que é fundamental, e é a missão da igreja. Então por aqui, cuidado, senão a gente fica esperando que Deus apareça num sonho. Não, aqui aparece em sonho a Salomão. Ele diz, olha, pede o que desejas e eu te darei. Para dizer, como eu estive com teu pai Davi, também estou contigo. Pede o que você quiser. E Salomão faz uma oração muito bonita, reconhecendo que Deus estava com o pai dele, Davi, porque o pai dele andou nos caminhos de Deus. Por isso Deus estava com ele. E ele reconhece que ele é muito jovem, Salomão, para governar este povo numeroso, este povo de Deus, que não é qualquer povo. É o povo do Senhor, o povo da aliança. Por isso que ele pede. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. E o Senhor se agradou muito da oração de Salomão, porque ele diz, olha, já que pedistes estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Aqui o que eu queria destacar é, irmãos, temos que aprender a rezar. Aquilo que eu vou pedir a Deus, pedir coisas importantes, sérias, fundamentais. Cuidado. Às vezes a gente pede, não é que pedir por saúde, pedir não é importante, sim, mas peçamos coisas fundamentais. Por quê? O homem de hoje é um homem que está se afastando de Deus, o homem moderno. Parece que tem um vírus hoje. Muitos de nós éramos católicos de carteirinha, de missa diária, de oração. A coisa está a tal ponto, os mais velhos já relaxando. A geração intermediária, os avós relaxam, desanimam, seja pela idade, pelo que for. Os filhos já no trabalho, imagina os netos. Há um esfriar. Eu estou há um mês aqui na nossa paróquia
com as inscrições abertas para a Eucaristia, para a catequese. Para a catequese, primeiro Eucaristia, Crisma e catequese de adultos. E fui perguntar à minha secretária, a secretária aqui da paróquia, como estavam as inscrições, para a gente poder organizar os grupos da catequese. Qual foi a minha surpresa? Que ela me disse, padre, tem um jovem para o Crisma inscrito e 2 crianças para a primeira comunhão, nenhuma para pré-catequese, nenhum para adulto. Se a gente continuar assim, daqui a pouco a gente vai ter que juntar as paróquias próximas para criar um grupo de catequese. Ou seja, este neopaganismo, esse esfriamento. Tem pessoas que dizem, olha, eu não tenho tempo para ir à igreja, para rezar, para ser voluntário, né? Trabalhar no voluntariado, seja dentro da igreja ou não. Sou muito ocupado, olha a vida moderna, as preocupações, filho, a vida difícil, trabalho. Então a gente sempre dá desculpa, não tenho tempo para Deus. Mas que engraçado, tem muita gente que horas e horas tem tempo para ver BBB, Big Brother. E horas para ver as coisas dos casazinhos, relações sexuais e mulheres. Olha, esse é o problema. O homem vive uma vida fútil, prazer, desejos, paixões, não tem o tempo. E se afasta de Deus. Quem é aquele que vive de fato no sucesso, a alegria, a felicidade? É aquele que sabe pedir coisas a Deus. É aquele que tem discernimento. Por isso que o Salomão que pede é discernimento para escolher o bem e rejeitar o mal, para poder governar o povo de Deus e, claro, para viver bem, para ser feliz. Eu espero que a gente busque e procure em Deus aquele que é o essencial. Se continuarmos sendo contaminados por este vírus moderno, que faz o homem apenas colocar como fundamental, essencial da vida, dinheiro, prazer, trabalho, afeto, e não colocar Deus como algo essencial, fundamental da sua vida. E como diz Salomão, ele reconhece, Deus estava com meu pai Davi, porque meu pai andava nos caminhos de Deus, nos mandamentos, na lei. Por isso Deus estava com Davi. Você quer que Deus esteja contigo? Caminhe no caminho de Deus. Coloque Deus como algo fundamental, essencial. E o que eu ganho com isso, padre? Olha o que responde Deus. Dou-te um coração sábio e inteligente. Não foi isso que Salomão pediu? Exato. Como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois. Ele se agradou da oração de Salomão. Mas dou-te também o que não pediste. Tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis durante toda a sua vida. Ou seja, que foi depois uma armadilha, claro, para Salomão, que ele se apegou às riquezas, este benefício que Deus lhe deu. Jesus dirá no Evangelho, buscai primeiro o reino dos céus e tudo aquilo, o resto, lhe será dado em acréscimo. Eu espero que de verdade façamos isto na nossa vida. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 34. Aqui, os apóstolos, Jesus enviou os 12, 2 a 2 em missão. Sem bolsa, dinheiro, cajado, já falei, comentei o Evangelho. Agora eles estão voltando da missão. E Jesus, olha o que ele quer. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele, Jesus, lhes disse, olha, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Talvez aqui Jesus, não apenas o descanso físico, mas estar um pouco a sós com os discípulos, ainda recolhê-los em missão, em oração. Eles voltaram da missão, um pequeno retiro com os discípulos. Essa era a intenção de Jesus. Porque havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Até parentes de Jesus vão achar que ele está louco, maluco. E vão lá tentar não botar juízo na cabeça de Jesus. Jesus, vendo que mal os discípulos voltaram da missão, não tinham tempo nem para comer diante do povo pedindo, os procurando, resolve ir a um retiro. Aqui já é uma prática que eu espero que a igreja, e nós, o clero, e também o povo de Deus,
Sejamos espertos, defendamos, que é o retiro. Afastar-se. Às vezes a gente entra num ativismo pastoral religioso na paróquia que nos afoga. Não, temos que ter momentos de intimidade com Cristo. O clero deveria participar de um retiro anual, pelo menos. É obrigatório ao clero. Mas eu diria, o retiro para o povo de Deus, para as pastorais, também são fundamentais. Ministro da Eucaristia, catequista, mas também, já vi alguns lugares tentarem organizar isto, por que não retiro paroquial? Ou seja, o importante é que nós não achemos que paróquia é só ativismo, fazer atividades. É estar com Cristo, retirar-nos com Cristo, viver em Cristo. Não podemos só estar num trabalho pastoral absurdo e achar que a vida de Deus é fazer coisas. Não, é estar com o Senhor, a coisa mais importante que temos a fazer. Porém, Jesus, quando sai com os discípulos, foram sozinhos de barco para um lugar deserto afastado. Quando chegaram lá, a multidão viu que Jesus saiu com os discípulos, foram a pé, e correram e chegaram antes deles. E o que Jesus fez? Deu bronca. Olha, agora eu não posso ajudar vocês. Tenho que estar em retiro com meus apóstolos. Que coisa. O coração misericordioso de Cristo teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar, contar parábolas. Porque Jesus, o que ele quer agora é filtrar a multidão, já começar a filtrar a multidão com as suas parábolas. Por quê? A multidão está atrás apenas da cura, dos milagres, daquilo que pode obter de Jesus. Agora Jesus é como se começasse a colocar umas condições. As parábolas começam a filtrar aquele que de verdade quer se tornar discípulo de Cristo. Não apenas obter coisas de Cristo, mas ser uma só coisa com Cristo. E espero que seja isto que nós estejamos procurando na igreja. Porque estamos como ovelhas tantas vezes sem pastor. Não sabemos para onde ir, o que fazer da nossa vida, qual o sentido da vida, para que vivo, para que existo. Porque tantas coisas, não entendo por que me acontece a cruz, o sofrimento, doença, não entendo os porquês da vida. Ser discípulo de Cristo é ter discernimento. E eu espero que nós busquemos em Cristo muito mais do que apenas coisas que Ele pode nos dar, mas buscar o próprio Senhor. Colocar a Deus como essencial, como fundamental na vida, a intimidade com o Senhor, nos tornar de fato filhos de Deus. E não apenas vir e nos aproximar de Deus, porque Ele pode resolver os probleminhas da minha vida. Ânimo, irmãos, é uma palavra que eu espero que nos ajude, encerrando essa semana e começando a outra, amanhã, no domingo, no dia do Senhor. E eu espero que esta palavra já nos ajude e nos coloque nesse espírito de viver o dia do Senhor amanhã com a celebração da Eucaristia. Espero que o Senhor ajude a todos nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos chama à conversão, à intimidade contigo, a de verdade ter um coração reto que vive a tua palavra, os teus mandamentos, que pode discernir, escolher o bem e rejeitar o mal. Ajuda-nos de verdade a ser fiéis a esta palavra que temos escutado. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Espero vocês amanhã nas missas paroquiais e na segunda-feira com este nosso encontro da reflexão. Até mais.